Primeiramente, eu quero agradecer a todos os participantes, né, a todas as pessoas que ajudaram a nós a divulgar esse evento. Tivemos aí quase 300 inscritos. O nosso palestrante de hoje, ele vai abordar o tema aparelho de anestesia e circuitos anestésicos. O nosso palestrante é o médico veterinário Edson Cabral Coelho. Ele é médico veterinário graduado pelo Centro Universitário do Espírito Santo, né, a Unesp, SC. Pós-graduando em anestesiologia veterinária pelo Instituto PAV. Quem não conhece é a PAV Cursos, né? Ele tem parceria aí com a anestesia animal e várias outras empresas e vem trazendo aí eventos, né? E essa vasta oferta, né, para o público de anestesiologia veterinária. Ele atualmente é médico veterinário plantonista do Hospital Veterinário do Unesc, né, e treina no serviço de anestesiologia volante no SAP, tá? Passa a palavra para o nosso palestrante, Eric Cabral, seja bem-vindo, né? Obrigado. As perguntas a gente vai esclarecer no final. O evento é todo seu, Eric. Obrigado. Boa noite, gente. Primeira vez que eu venho palestrar. Espero que vocês gostem do assunto, espero que eu consiga abranger as dúvidas de vocês, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos dar início. Eu resolvi vir falar um pouquinho, né, sobre o aparelho de anestesia e os circuitos anestésicos. De onde que eu tirei essa ideia e do porquê eu resolvi falar sobre isso. Durante a minha graduação, eu tive somente um semestre de anestesiologia e eu sempre gostei, sim, da área. Então, eu comecei a ter a matéria, me interessei mais e comecei a fazer bastante estágio na área. Porém, eu comecei a perceber que meus demais colegas, que não tinham tanto assim afinidade com a área, ficaram com um pouquinho, ficaram um pouco prejudicados, porque fizeram só um semestre, não prestaram muita atenção, então eles sempre tinham dúvidas. Amigo, como é que monta o aparelho? Para que serve tal coisa? Como é que funciona tal coisa? E então, essa semana, me fizeram a mesma pergunta: como que monta o aparelho, como que funciona o circuito. Então, eu tive essa ideia de fazer um vídeo no IGTV, até que a Rafa me fez o convite para vir falar para vocês um pouquinho. Como a Rafa já me apresentou, vou falar mais um pouquinho. Eu sou o Eric, tá? Sou médico veterinário formado pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc. Formei agora no segundo semestre de 2020. Atualmente sou pós-graduando em anestesiologia veterinária pelo Instituto PAV, tá, de São Paulo, que é uma das maiores universidades da área, né, de anestesiologia. E atualmente eu sou médico veterinário do hospital do Unesc, né, de onde eu me formei, e também sou trainee no serviço de anestesiologia volante, que é o SAV, que é uma empresa de uma grande amiga minha, daqui de Colatina. E aí nós prestamos esse serviço volante. No momento eu estou em treinamento junto com ela, mas futuramente, se Deus quiser, seremos colegas mesmo da área. Então vamos começar. A palestra ela não vai ser extensa, até porque o assunto é pequeno. Eu vou estar apresentando para vocês o aparelho de anestesia, para quem ainda não teve contato, para quem já teve contato, para poder relembrar, tá? Vou mostrar também quais são os componentes do aparelho, para que serve, tá bom? Tudo detalhadinho. Vamos começar falando sobre o aparelho. Existem vários modelos, né, dos aparelhos de anestesia veterinária. Temos desde os mais simplesinhos, como essa maletinha do lado direito, até os mais complexos, que vêm com ventilador mecânico, que são esses aqui da esquerda, que eu estou apontando para vocês. Esses modelos são os mais comuns. Esses que eu estou apontando são os mais complexos, que eles têm o ventilador mecânico, e esse outro é o mais simples, que é só mesmo o circuito, oxigênio, tudo mais. Ele pode vir em forma dessa maletinha, ele pode vir sem a maletinha, somente o circuito mesmo, que eu vou estar mostrando para vocês.
Esse é um dos aparelhos que a gente tem aqui no meu local de trabalho, aqui no hospital. Esse é um modelo um pouco mais completo. É claro que possuem outros aparelhos muito mais modernos, com muito mais recursos do que esse, tá? Vou estar apresentando esse para vocês, que geralmente são os mais comuns que a gente encontra nas clínicas, tá? Mas a diferença entre ele e o mais simples, que não possui ventilador mecânico, é pouca coisa, tá? A forma de utilizar, a forma de montar é a mesma. O que vai mudar é que um tem ventilador e o outro não. Vou começar apresentando para vocês os componentes. Todo aparelho de anestesia, ele vem com o vaporizador. Esse maiorzinho na tela para vocês é o vaporizador. Existem dois tipos de vaporizadores. O vaporizador universal, que é igual a esse que vocês estão vendo, e o vaporizador calibrado. Qual que é a diferença entre os dois? O vaporizador universal, assim como o nome já diz, é que ele é universal, né? A gente pode estar colocando tanto o anestésico inalatório isoflurano quanto sevoflurano, ou às vezes até o alotano. Mas os mais usados são isoflurano e sevoflurano, tá? Esse é um modelo universal, tá? A gente pode estar utilizando qualquer um dos dois gases. E tem o modelo calibrado. O calibrado, ele tem esse nome porque ele só vai admitir um tipo de anestésico inalatório. Se eu comprar o vaporizador calibrado para o sevoflurano, eu só vou conseguir usar o sevoflurano, tá? E aí as particularidades de cada um seria mais a fundo. Em algum outro momento a gente pode estar conversando sobre. Para ele funcionar, o oxigênio tem que estar ligado, né? Para ele poder vaporizar, né? O oxigênio tem que estar ligado. E como que funciona? Acho que vocês não estão vendo o mouse. Para colocar o anestésico, nós abrimos essa válvula aqui, ela sai completamente, ela é enroscada. Nós adicionamos o volume que nós desejamos aqui dentro, tá? Do anestésico, ou isoflurano, ou sevoflurano, e depois nós tampamos. Depois que o oxigênio está aberto e a gente quer começar a utilizar o anestésico, aqui atrás tem uma outra válvulazinha, que também ela enrosca. E aqui a gente regula a quantidade, né, que a gente vai mandar para o nosso paciente, e aí ele começa a vaporizar e sair pelo circuito. Tá? Esse é o nosso fluxômetro. O que ele é? Nada mais é que ele regula o fluxo de oxigênio que a gente vai mandar para o nosso paciente. Tá? Ele é medido em litros, então a gente roda aqui a válvulazinha, e aí aqui dentro tem uma bolinha que ela vai subir conforme a quantidade de litros que vai ser infundido, né? O oxigênio vem e levanta ela aqui. Tá? Para os que têm ventilador mecânico, né? Essa é a parte do monitor do ventilador mecânico. Nele, a gente controla a quantidade de oxigênio que vai ser introduzido, a gente regula a pressão com que esse oxigênio vai ser instituído no paciente, o volume corrente, o fluxo de oxigênio que a gente quer mandar para o paciente. E sempre tem que ser muito regulado, tá? Geralmente, nós não gostamos de utilizar esses ventiladores do aparelho, que já vem no aparelho, porque eles são muito, como é que eu posso dizer, muito brutos. A chance de causar barotrauma é muito alta. Então, na maioria dos casos, vocês não vão ver eles utilizando esse ventilador mecânico. Às vezes, eles utilizam um ventilador à parte, por conta disso mesmo. Porque a chance de causar barotrauma, trazer malefícios para o paciente é muito maior do que benefícios, tá? Esse aqui é o nosso... uma outra parte do ventilador mecânico, né? A nossa sanfona. Ela que vai fazer a pressão de enviar o oxigênio para o paciente e trazer o gás carbônico para fora, né? Ele vai fazer a função, vamos dizer assim, do pulmão. Então, ele vai fazer o paciente inspirar e vai fazer ele expirar. Essa sanfona, ela se movimenta para cima e para baixo, tá? Vocês estão vendo que ela é bem exagerada. Então, vocês já podem ter uma ideia do que eu estou falando para vocês, da questão da agressividade, né?
da instituição do oxigênio por ele, tá? Essa partezinha aqui do canto, nada mais é do que onde a gente vai colocar o nosso circuito fechado, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os circuitos para vocês e vou explicar a diferença entre o circuito aberto, o circuito fechado, como escolher cada um e como que a gente monta, né, aqui no aparelho. Essa é a parte que nós introduzimos o circuito fechado, tá? Esse potezinho aqui que vocês estão vendo, com esses grânulos dentro, é um potinho reservatório, e aqui dentro, isso aqui se chama cal sodada. O que é isso? A cal sodada é um composto que ela vai servir para poder filtrar o gás carbônico que é expirado do paciente, porque ele depois vai fazer a inalação de novo desse oxigênio, tá? Então, ele vai filtrar, vai transformar esse gás carbônico em oxigênio novamente, e o animal vai poder reaproveitar, tá bom? Isso precisa ser trocado, tá, periodicamente, e vai depender muito da rotina anestésica de onde você trabalha. Se, por exemplo, você tiver uma rotina muito grande, às vezes você tem que trocar essa cal sodada semanalmente. Se for uma rotina mais baixa, de pacientes muito grandes, então essa frequência de troca pode se passar mais. Pode tirar a cada mês, por exemplo. Atrás desse circuito, né, que eu mostrei para vocês, tem essa válvula. É uma válvula de escape chamada válvula Popov. Nada mais é mesmo que uma válvula de escape. Ela vai retirar para a gente os excessos de gases que ficarem no circuito, tá? Durante a cirurgia, ela sempre tem que ficar aberta, tá? Não pode deixar ela fechada, para poder evitar com que o paciente inale excesso de gás carbônico, tá bom? Ou até mesmo de oxigênio. E aqui na frente, eu esqueci de colocar mais aproximado, mas é só seguir aqui no mouse. Vocês estão vendo esse cabo amarelinho? Esse cabo amarelinho é onde a gente vai conectar nos nossos circuitos. A gente chama de saída de gases, né? Saída comum de gases. O oxigênio vai sair por ele e vai entrar no nosso circuito para poder nós fornecermos para o paciente. Essa é a parte de trás do aparelho. O que nós temos presente? Temos esses cabos de coloração verde e amarela. Esses cabos são chamados de chicote, tá? Quem tiver aí na graduação, tiver na matéria de anestesiologia, provavelmente vai ouvir falar, provavelmente vai cair em prova o nome deles, tá? Esse cabo é um cabo especial. O verde nós ligamos no oxigênio e conectamos a entrada do aparelho de oxigênio. E o amarelo, o chicote amarelo, ele serve para a entrada de ar comprimido. Esse ar comprimido ele vai servir para movimentar o nosso ventilador mecânico, tá? Aqui não tem, porque a gente não utiliza o ventilador mecânico do aparelho, então a gente deixa só mesmo o chicote do oxigênio. Agora vamos para os circuitos, que é a parte um pouquinho mais complicada, mas nada difícil. Existem dois tipos de circuitos. O circuito aberto, ou pode ser chamado também de não reinalatório. Por que aberto ou não reinalatório? Porque o paciente ele não vai fazer a reinalação do oxigênio no circuito. O paciente vai inalar o oxigênio limpo, vai liberar o gás carbônico, e aí depois ele sempre vai puxar um novo oxigênio. Ele não vai aproveitar o que já está no sistema, tá? E aí temos dois tipos de circuito. Na verdade, temos mais de dois, né? Mas eu trouxe os dois mais comuns para vocês, que é o circuito de Baraca, que é esse aqui do cantinho, que é o que nós mais utilizamos na rotina, tá? E tem o circuito de Behn. Qual a diferença entre os dois? Todos os dois é um circuito aberto, tá? Não reinalatório. Só que o circuito de Behn, vocês podem notar que dentro dele tem essa mangueirinha verde, ou às vezes é azul, depende da marca, do modelo. Para que serve essa mangueirinha? Essa mangueirinha ela vai deixar com que entre somente o oxigênio, tá, para o paciente, e na hora que o paciente for expirar o gás carbônico não vai entrar em contato com o oxigênio que ele está inalando.
Então, o oxigênio vai entrar por esse caninho do meio e o gás carbônico vai sair por fora desse caninho. Então, os dois não se misturam, né? Já a baraca, não. A baraca é um caminho só, tá? Que vai percorrer o circuito, né? O gás carbônico e o oxigênio vão perseguir esse mesmo percurso, tá? Uma coisa importante também, que geralmente é cobrado em prova, o nome desse caninho se chama traqueia, tá? Traqueia mesmo, como se fosse traqueia normal. Essa parte aqui, nós vamos encaixar aquele cabo amarelinho para a entrada de oxigênio e aqui que a gente vai encaixar no tubo orotraqueal do paciente, para poder o paciente inalar o oxigênio. E esse aqui é um balão reservatório, tá? A escolha do balão reservatório, gente, até esqueci de comentar com vocês, vai depender do peso do paciente, tá? Tem um cálculo que é feito para decidirmos qual o tamanho do balão que nós vamos utilizar. É claro que na rotina, depois que já tem uma prática, não tem necessidade de ficar fazendo cálculo, meio que já sabe mesmo por conta da prática, tá? Mas tem um cálculo que é feito para poder fazer a escolha do balão, do tamanho do balão, tá? Esses tamanhos variam de meio litro, 1 litro, 2, tá bom? 3 e assim vai. Quais são as vantagens e as desvantagens desse circuito aberto ou não renalatório? A primeira vantagem é que é um circuito simples, tá? É simples, não tem um alto custo, tá bom? E qual a desvantagem? A desvantagem é que o paciente ele vai gastar mais anestésico inalatório, tá? Comparado ao circuito fechado, que tem o reaproveitamento. Então, se ter excesso de anestésico inalatório, ele vai ser perdido, vai ser eliminado. Então, ele vai gastar um pouco mais, né? Tem também a questão da poluição do ar, né? Porque não tem filtração, o gás carbônico vai ser todo liberado para o ambiente, tá? E uma vantagem entre o uso do circuito de bem entre o de baraca. O circuito de bem, por o oxigênio passar no meio da traqueia e o gás carbônico passar em volta, o oxigênio que vai chegar até o paciente, ele vai chegar um oxigênio com uma temperatura um pouco mais alta. Então, isso é ótimo para o paciente, porque evita que o paciente perca muita temperatura para o meio externo, tá? E evita que o paciente fica hipotérmico. Então, isso é uma ótima condição. Já o de baraca, não. O de baraca, os gases, eles meio que eles não se misturam, então um não aquece o outro. Então, o gás carbônico sai, o oxigênio entra, mas a temperatura que o oxigênio adentrar vai ser a que ele vai chegar no paciente. Então, isso é uma desvantagem nesse circuito. E qual dos dois é melhor para utilizar? Vai depender do anestesista, tá? Os dois circuitos têm a mesma função, são utilizados da mesma forma, só que aí vai de preferência de cada um. Como que eu escolho o circuito entre o circuito aberto ou o circuito fechado? Vai do peso. Algumas literaturas trazem que animais até 7 quilos deve-se usar, né, o circuito aberto. Em outras literaturas dizem que animais até 10 quilos, tá, utilizam o circuito aberto. Isso também vai depender muito do anestesista e tudo mais. Por que esses pacientes menores não podem utilizar o circuito fechado? Esses pacientes menores, o pulmão dele não tem a força para poder rodar todo o circuito, tá? Para poder manipular todas as válvulas do circuito e tudo mais. Então, o paciente ficaria meio que sem respirar, né? Por isso que tem essa diferença entre o tamanho dos pacientes. Aqui é basicamente como funciona um esqueminha, tá? Do circuito aberto. Esse exemplo aqui é o do circuito de bem, tá? Vocês estão vendo que o oxigênio fresco vai entrar por essa mangueirinha aqui, né? Do central, né? E o gás carbônico está sendo eliminado em volta, ó. Acompanha aqui no mouse.
está sendo eliminado. E aí depois é eliminado para o meio externo, o gás carbônico, tá? Aqui é como se fosse o pulmãozinho do paciente, tá? E aqui é a traqueia do circuito de bem. Como que é montado, né, esse circuito? É muito simples, não tem segredo nenhum. Tem a saída comum de gases, que eu tinha explicado para vocês, essa mangueirinha amarelinha, e aí nós vamos conectar no circuito. Vou mostrar um videozinho agora. É bem simples, é só conectar naquela válvulazinha que eu mostrei para vocês, e aí tá montado o circuito, tá? Em cima do balão reservatório tem uma outra válvula, tá? Que ela serve para poder eliminar os gases, né? Para poder eliminar o gás carbônico, tá? Agora vamos para o circuito fechado ou também reinalatório. Como que nós escolhemos, né? Como que nós decidimos utilizar entre o fechado e o aberto? Foi o que eu expliquei para vocês. Nós vamos pelo peso do paciente. Animais acima de 7 quilos ou animais acima de 10 quilos, vai depender da literatura que você se baseia, vai depender de N fatores, né? Você vai utilizar o circuito fechado ou reinalatório. Por que o nome dele é circuito fechado ou reinalatório? O próprio nome já diz. O paciente ele vai ter aproveitamento de todo o oxigênio que ele vai o anestésico inalatório que for utilizado, ele vai conseguir ter reaproveitamento, tá? Então, ele vai reinalar todo o circuito, tá? Como que isso funciona? Deixa eu passar aqui. Olha só, outro esqueminha. O oxigênio vai entrar, tá? Pelo mesmo caminho que eu vou mostrar para vocês depois. Ele vai ser inalado e no momento da expiração ele vai seguir o outro percurso que vai até aquela parte que eu mostrei para vocês que possui a calçodada, vai entrar no balão reservatório. Na hora da inspiração, o gás carbônico que vai estar aqui, ele vai subir, vai passar pela calçodada. A calçodada ela vai fazer uma filtração, vai tirar todo o gás carbônico, deixando somente o oxigênio, transformando em oxigênio novamente, e o paciente vai inalar novamente, sem ter praticamente perca nenhuma, tá? Lembrando da pop-off sempre aberta para poder eliminar os excessos de gases. Quais são as vantagens e as desvantagens, né, do circuito fechado? Todo gás, todo anestésico inalatório, ele vai ser reaproveitado, tá? Então a perca desse anestésico vai ser pouca, tá? Vai ser tudo reaproveitado, vai ter uma economia de anestésico comparado ao circuito aberto, que vocês viram que ele vai se perder, tá? Tem a menor poluição ambiental, porque todo o oxigênio vai ser filtrado pela calçodada. Além disso, o animal ele vai reaproveitar, então o que vai ser eliminado no ar, dentro do local, vai ser coisa mínima, vai ser mesmo só os excessos, mas mesmo assim ele é filtrado antes pela calçodada, né? E a temperatura do paciente, ele também ajuda a manter, tá? Porque o gás ele vai percorrer todo esse percurso. Então, o oxigênio que o paciente vai inalar vai ser um oxigênio com a temperatura um pouco mais amena, tá? Geralmente, centro cirúrgico tem ar-condicionado, cirurgião gosta de deixar sempre frio, então é uma coisa que ajuda bastante, a temperatura do oxigênio que entra no nosso paciente, tá bom? E a principal desvantagem é que ele só pode ser utilizado em pacientes grandes, né? Como eu falei, acima de 7 ou 10 quilos, tá? Animais de pequeno porte, menores de 10, menores de 7, eles não têm a capacidade pulmonar de poder utilizar esse circuito, tá? Eles não têm a expansão adequada para poder utilizar. O esqueminha que eu mostrei para vocês. Vou mostrar para vocês como é que monta. A mesma coisa. O cabo da saída comum de gases é ligado atrás daquela parte reservada para o circuito, né? Ela é encaixada ali atrás, como vocês podem ver. E aí, o circuito é só encaixar nessas duas partes.
não tem lado certo, qualquer uma das partes você pode encaixar em qualquer uma dos dois locais, tá? E aí o balão reservatório é a mesma coisa. A gente utiliza um cálculo para poder saber qual que é o balão ideal para cada paciente, tá? Na prática, a gente não utiliza muito isso, a gente vai mesmo pela experiência. Às vezes a gente vê que o balão ficou um pouco pequeno, a gente troca. Então, a gente vai mais mesmo na experiência, tá? Mas para quem está iniciando, tem o cálculo, tá? Então, é isso, gente. Eu falei que o tema não é tão extenso, tá? É mais mesmo a título de apresentar para vocês o equipamento, o aparelho, mostrar os componentes, mostrar como funciona, tá? Para vocês também entenderem um pouco melhor como funcionam os circuitos anestésicos, tá bom? É isso. Aqui tem o meu e-mail, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por lá. Tem meu Instagram, tá? Podem me seguir. Eu sempre posto alguma coisa relacionada à anestesia, relacionada à minha rotina, tá bom? E aqui também tem o meu contato, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, não conseguirem tirar as dúvidas aqui, podem estar entrando em contato. Bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Muito obrigada, Eric, pela palestra. Gostei bastante de conhecer essa matéria de anestesiologia. Eu iria cursar semestre que vem, né? Mas a gente não está ofertando ela online. Mas saber um pouquinho, né, de como funciona já vai dar um norte para talvez. Sim, com certeza. Já vai chegar menos crua na matéria, né? Já vai ter um pouco mais de experiência. Isso é muito bom, muito interessante. Até para quem está fazendo estágio, às vezes tem vergonha de perguntar, Sim, com certeza. Né? Então, vocês tiverem aí uma exclamação, um esclarecimento, né, de como que funcionam esses arquivos, né, de como que funcionam os aparelhos anestésicos. Aproveitem para ver o videozinho, né, também lá no Instagram do Eric. Aproveita para seguir ele. Eu vou disponibilizar aí de novo a questão do Instagram dele. Tem algumas perguntas que a Aline vai direcionar para você daqui a pouco. A palavra-chave. Lá eu postei um. Pode falar. Minha internet está cortando. Se você quiser falar, pode. Consegue me ouvir, Eric? Rafa, estamos te ouvindo, mas está travando um pouquinho. Nossa, está muito ruim o Wi-Fi. Pode ativar seu áudio, Eric? Para mim, o áudio do Eric está travado. Peraí. Nossa, está muito ruim. Jesus. Pronto. Agora destravou meu áudio. Quanto do sistema de segurança aqui do aplicativo. Eu vou passar a palavra para a Aline para ela fazer a questão da leitura das perguntas para você. E os meninos anotem aí a palavra-chave para vocês colocarem no certificado. Assim que a gente terminar a questão das perguntas, vai ser oxigênio, viu? Não escrevam no chat, anota no papel ou no WhatsApp, vai ser oxigênio. Pode começar, Aline? Boa noite, professor Eric, boa noite a todos. Bom, palestra excelente. Obrigado. Vamos lá, temos algumas perguntinhas. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Adriana, e ela pergunta: qual o melhor sistema, Barack ou BEM? É uma pergunta interessante. Não vai ter um melhor sistema. Na verdade, os dois vão funcionar da mesma forma, mas a diferença entre um e o outro é a forma de que o oxigênio vai chegar até o paciente. O de BEM,
ele é melhor porque o oxigênio ele vai chegar até o paciente com uma temperatura um pouco mais baixa, um pouco mais ambiente, né? Bem mais próxima do corpo do animal. Então, a gente ganha aí a vantagem de ajudar na questão de não perder temperatura, tá? Em comparação ao de baraca. Mas todos os dois... De escape de gases está aberto nos dois circuitos, circuito fechado e aberto? A válvula de escape, a válvula pop-off, a gente só consegue utilizar ela no circuito fechado, tá? Então, no circuito fechado, ela sempre vai ficar aberta durante o procedimento cirúrgico, tá? No circuito aberto, nós não temos uma válvula, né, que a gente consegue abrir ou fechar. Já tem uma válvulazinha que ela já fica totalmente aberta, tá? Então, o gás carbônico ele é totalmente liberado, tá? Não tem... É um pininho. Tem um pininho que a gente vai conectar a entrada do oxigênio e mais abaixo tem um outro pininho que é para poder liberar o gás carbônico. Tá? A válvula mesmo é só no sistema fechado. Tá, ok. Temos a pergunta aqui da Vitória. Qual o anestésico mais usado? Anestésico inalatório? Geralmente... Sim, então, ela não especificou aqui, ela só colocou dessa forma. Deve ser. Deve ser inalatório, já que a gente está falando de circuitos anestésicos inalatórios. Aqui na minha região, tá? Vou falar da minha região. O que é mais utilizado é o isoflurano, tá? Mas tem locais que também utilizam o sevoflurano, tá bom? Mas o que a gente mais utiliza por aqui é o isoflurano. A diferença entre os dois tem algumas particularidades entre os dois, tá? O sevoflurano é um gás um pouco mais potente que o isoflurano, mas também é um pouco mais oneroso conseguir. Então, aqui na nossa região, a gente utiliza o isoflurano. A Giovana pergunta, ela diz, né? Não entendi qual tipo de poluição ambiental é gerada. Ela diz, o anestésico? Isso. A questão do anestésico, né? E a questão também de liberação de gás carbônico na atmosfera, né? No local. No circuito fechado, tem a filtração pela calçodada, né? Então, o que é eliminado para o meio externo é somente oxigênio puro, tá? É oxigênio e um pouquinho de anestésico, mas é bem pouco comparado ao circuito aberto, que é liberado totalmente o gás carbônico e liberado também totalmente o anestésico que sobra, digamos assim. A pergunta dela, ela pergunta, o ambu pode ser encaixado no circuito aberto? O ambu, geralmente a gente não encaixa o ambu. O balão reservatório, ele vai fazer meio que esse papel do ambu. Se, por exemplo, um paciente fizer apneia ou tiver uma parada respiratória durante a anestesia, nós fechamos a parte onde é eliminado o gás carbônico e aí o balão reservatório ele vai encher. Então, a gente utiliza ele como se fosse o ambu. Tá? Nós fechamos a parte que escapa, né, o gás carbônico, e aí nós vamos pressionando o balão. Aí ele funciona em forma de ambu, né, no caso. A Giovana também pergunta se você já fez ou pretende fazer residência. Não fiz residência ainda, tá? Eu tinha vontade de fazer, porém, por enquanto, é uma ideia para talvez mais futuramente. Porque estão surgindo oportunidades para mim aqui no momento que se eu fizesse a residência eu perderia, né? Então, por enquanto, vai ficar de stand-by, tá? Mas é uma ideia que eu tive, sim, em fazer. Agora a Antônia pergunta, quais medicações vocês utilizam no circuito fechado, além do anestésico inalatório? Para esse tipo de circuito, utiliza medicação que para os músculos respiratórios? Vamos lá. Geralmente, nos circuitos, a gente utiliza só mesmo anestésico inalatório. A utilização de medicação, né, de anestésico, que vai parar a musculatura intercostal, nós utilizamos só em alguns casos específicos. Por exemplo, quando a gente vai precisar fazer uma cirurgia em tórax, a gente precisa que seja totalmente controlada a ventilação,
então aí sim a gente utiliza. Ou em alguns momentos, quando a gente precisa utilizar a ventilação mecânica, mas é só mesmo em casos isolados, tá? Geralmente o que a gente utiliza de fármaco, além do inalatório, são as medicações pré-anestésicas mesmo que utilizamos comumente, tá? Medicações para fazer indução e aí a manutenção a gente mantém no anestésico inalatório. Ali que pergunta: qual você acha mais seguro, ISO ou servoflurano? Todos os dois têm uma segurança muito boa, tá? Porém, o sevoflurano tem que tomar muito cuidado, porque é um gás que tem um poder maior de aprofundamento e superficialização. Então, se a pessoa não tiver um bom treinamento, não estiver bem capacitado, ele pode aprofundar o animal demais ou superficializar demais. É diferente do isoflurano, que a gente consegue acompanhar todas as etapas de superficialização, né, e de indução, tá? De aprofundamento. O sevoflurano ele é mais rápido. Então, se você perder 1 milésimo de segundo de atenção, você pode perder o paciente em pouco tempo, né? Todos os dois são muito seguros, mas o que conta mesmo é a experiência, tá? E esse cuidado. Então, no caso, na sua experiência, esse foi o melhor, né? O que você mais recomenda seria esse, né? Isso, para quem não tem muita experiência, para quem está iniciando, o melhor mesmo é o isoflurano, tá? Porque ele é seguro e ele não tem essa potência tão alta quanto o sevoflurano, tá? Então você consegue ir controlando de acordo com o que você vai observando. O Verton pergunta: qual marca de aparelho você recomenda? Geralmente, aqui na nossa região, o que o pessoal mais adquire é da Brasmed, tá? Eu ainda não vi nenhuma outra marca, não. E é uma marca boa, é durável, é fácil de conseguir, tá? E é de qualidade. Agora a Roberta pergunta: você indica a área da anestesia para quem está estudando ainda? Indico. Para quem está ainda na graduação, principalmente no início da graduação, a gente sempre entra perdido, né? A gente não sabe qual ramo a gente vai tomar, se é grandes animais, pequenos animais, clínica, cirurgia e anestésio. A minha sugestão é começar a fazer estágio o mais cedo que puder, para você ir desfrutando de todas as áreas, para você conseguir ver qual área você mais se identifica, qual área que você vai gostar mais, vai desejar seguir. Eu entrei na graduação querendo uma coisa, mas durante mesmo os estágios que eu fui decidindo o que eu queria mesmo, fui vendo que a anestesia era realmente o que eu queria, né? Mas é isso, estágio, bastante estágio, fazer bastante acompanhamento, tá? Que aí você vai decidindo o caminho que você vai trilhar. Temos uma pergunta da Bruna aqui. No caso, para pacientes braquicefálicos, pacientes com problemas cardíacos ou pacientes com comprometimento pulmonar que precisem de cirurgia de emergência, como fazer essa escolha? Assim, da escolha do circuito, né? Geralmente, cães braquicefálicos, eles são animais de pequeno porte. Então, geralmente, é sempre o circuito aberto. E animais braquicefálicos a gente tem que tomar cuidado redobrado, né? São pacientes que têm dificuldade respiratória e tudo nesse meio, né? São cuidados redobrados. Utilizar fármacos que são seguros, por isso a importância de nós estudarmos toda a farmacologia, como funciona cada fármaco, né? E também o treinamento. É utilizado da mesma forma que fosse utilizado em animais não braquicefálicos. Porém, tem todo um cuidado. O fluxo de oxigênio é maior, a hora da extubação é sempre mais tardia. Geralmente, nós extubamos o paciente quando ele já está praticamente totalmente acordado, quando ele está querendo mastigar o tubo, para não correr o risco dele esquecer, né? Porque os braquicefálicos, eles meio que esquecem de voltar a respirar depois da anestesia. Então, tomar esses cuidados redobrados. Extubação tardia, fornecimento de oxigênio mais elevado e monitoração constante do oxímetro, né? Da oximetria. E, se possível, né?
utilizar uma ventilação controlada, porque aí fica mais fácil o fornecimento de oxigênio para o paciente. No caso, a utilização do ventilador mecânico seria essencial para esses pacientes, né? Tá, temos uma pergunta da Rebeca, e ela pergunta: queria entender como funciona no organismo do animal a localização do aparelho. Como assim? Acho que eu não entendi a pergunta. Bom, ela colocou assim: queria entender como funciona no organismo do animal, acho que ela diz a localização, e depois ela botou embaixo, do aparelho. Tá. A localização do aparelho no centro cirúrgico, se foi isso que eu tiver entendido, geralmente vai ficar sempre atrás do animal, né? Ou um pouco mais ao lado. A cabeça do paciente vai ficar voltada para você e, assim, ao lado o aparelho vai ficar. Como funciona o anestésico inalatório no animal? O anestésico inalatório, como o nome diz, né, ele vai ser inalado e aí ele vai fazer toda a troca dele nos alvéolos, né? Então é lá que ele vai agir. O pulmão é uma área assim, bem irrigada, os alvéolos é um local onde tem uma absorção muito mais rápida, então é por isso que ele é regulado, é por isso que tem esse anestésico inalatório, né? Por isso que a gente utiliza ele para fazer a manutenção. Vai ter uma resposta mais rápida e mais precisa, por conta dessa velocidade de troca, dessa velocidade de absorção de medicação. Perguntinha da Rafa agora, ela pergunta: qual parâmetro deve ser observado para evitar ocorrências de miopatias pós-anestésicas? Uhum. Um bom exame pré-operatório é essencial, tá? De antemão, um bom exame pré-operatório eletrocardiograma, ecocardiograma, tá? Uma boa ausculta, tá bom? E também sempre fazer a avaliação hematológica desse paciente para poder não ocorrer uma sobrecarga, tá? Esse é no pré-operatório. No transoperatório, a gente tem que tomar bastante cuidado na avaliação, né? Na monitoração desse paciente. Então, sempre tem um monitor, sempre tem eletrodos ligados ao paciente para nós acompanharmos a frequência cardíaca, nós acompanhamos como que está eletricamente esse coração, se ele está batendo certinho ou não, se tem alguma deficiência, se tem algum tipo de arritmia, se é algum tipo de bloqueio atrioventricular, né? Então, a chave mãe mesmo é a monitoração desse paciente. Então, nós temos que monitorar com todo cuidado, sempre estar avaliando e sempre entrando com medicações para a gente conseguir reverter qualquer intercorrência que possa vir. Por exemplo, hipotensão, hipertensão, e por aí vai. Tá? Uma bradicardia, uma taquicardia, a gente sempre tem que ir controlando. A Bruna pergunta: para fazer limpeza periodontal, qual anestésico você indica? E vai de acordo com o tamanho e raças? Tá. A questão da escolha se for da escolha do anestésico inalatório, isoflurano ou sevoflurano, não tem, isso vai à escolha mesmo do anestesista, tá? Da pessoa que vai utilizar. Não tem muito parâmetro, tá? Agora, se for medicação, fármacos para poder nós utilizarmos, para poder induzir e tudo mais, isso vai a critério do médico veterinário, tem toda a avaliação do paciente, vai de acordo com a idade, vai de acordo se ele tem alguma patologia concomitante ou não, tá? Isso é tudo através do médico veterinário. Vai fazer a avaliação e vai fazer a escolha do melhor fármaco, tá? Uma perguntinha agora do Marco: qual melhor maneira / posição para entubar? Tá. Eu prefiro, e geralmente é a mais comum que nós utilizamos aqui, é entubar o paciente em decúbito external, tá? Sempre ter a ajuda de algum estagiário ou de alguém da equipe para poder sustentar, né, a boca do animal aberta, né? A gente passa sempre, geralmente, o que a gente vai amarrar o tubo endotraqueal, nós passamos entre os caninos para poder abrir a boca
e enquanto o auxiliar ou quem tiver com você segura, ele também eleva um pouco o pescoço, tá? Então, para mim, a melhor posição é de decúbito de decúbito external, tá? Mas tem quem prefere entubar o paciente de lado, tá? Isso vai depender de cada profissional também, tá? Perguntinha do Carlos. Quais medicamentos vocês usam na MPA? Vai depender muito de paciente. A medicação que é utilizada na MPA, a medicação que é utilizada para induzir, a medicação que é utilizada no transoperatório, é tudo muito difícil de falar, porque vai depender do paciente, vai depender de idade, vai depender de N fatores, tá? Mas geralmente são sedativos e opioides, né? Aí a gente escolhe entre as classes, alfa-2 agonista, fenotiazínico, tá? E aí tem os opioides também que nós podemos utilizar, tá? Pergunta da Leidiane. Onde faço estágio só é utilizada a inalatória. Isso é comum em todos os lugares agora? É muito comum a gente ver a anestesia inalatória, tá? É a mais comum, inclusive. O que está voltando agora, o que está começando, na verdade, a tomar mais popularidade agora é a ativa, né? Que é a anestesia total intravenosa, que não utiliza anestésicos inalatórios. Ele é feito totalmente intravenoso, tá? Mas é mais comum mesmo a gente observar nos locais anestesia inalatória, tá? É a forma mais comum de anestesia. Pergunta da Jéssica. Qual a vantagem da pós-graduação em relação à residência? Olha, é uma pergunta que eu não vou saber te responder, porque vai depender muito da proposta da pessoa que vai estudar. Por exemplo, eu abri mão de tentar uma residência por conta de propostas que eu recebi de emprego mesmo aqui na minha região, tá? Então, para mim, ficaria mais viável fazer uma pós-graduação. Mas a residência também é uma ótima escolha, tá? Vai depender muito da pessoa. Se a pessoa também quer seguir a área acadêmica, se ela pretende também seguir nessa parte de pesquisa, a residência é ótima. Mas no meu caso, o que ficaria mais viável para mim no momento era uma pós-graduação, né? A Rafa pergunta: qual o anestésico local mais propenso de causar reação alérgica? Você pode repetir que falhou para mim, por favor? A Rafaela pergunta: qual o anestésico local mais propenso de causar reação alérgica? Uhum. Olha, eu ainda não observei nenhuma reação alérgica por anestésico local, não, tá? Eu ainda não tive nenhum paciente com esse caso, não. Geralmente, o que acontece são pacientes, por exemplo, que têm a pele mais sensível, que fica um pouco mais irritada, mais avermelhada. E a gente observa isso muito com a lidocaína, tá? Mas essa vermelhidão, às vezes ficar roxo no local da utilização é normal em pacientes com a pele mais sensível para qualquer medicação, na verdade, né? Mas reação alérgica eu ainda não tive experiência, não. Não vou saber te responder isso, não. Temos outra pergunta aqui da Rafa. Qual o anestésico local que promove menor bloqueio locomotor? Anestésico local que vai fazer o quê? Qual anestésico local que promove menor bloqueio locomotor? Menor bloqueio. Não vai, na minha opinião, né? Não vai ter aquele que vai gerar o menor bloqueio, né? Vai ter aquele que vai gerar a duração, a maior duração. Geralmente, o que tem menor duração de bloqueio é a lidocaína e a que tem maior duração é a bupivacaína, tá? Mas aí também a gente pode associar outros fármacos, pode associar os dois quando a gente quer uma duração maior, tá? A Adriana pergunta: existem diferenças consideráveis entre os aparelhos e protocolos anestésicos para caninos e felinos? Na anestesia inalatória,
Não tem tanta diferença, não. E nos aparelhos também não. Os aparelhos, eles são universais, tá? O que teria alteração mesmo seria na utilização de outros fármacos. Aí isso viria na MPA, nos fármacos transoperatórios, tá? Mas na anestesia inalatória, o medicamento ele é universal para cão e para gato, tá? Não tem distinção, não. Temos outra pergunta aqui da Rafaela. Os principais sintomas de intoxicação por anestésicos locais são excitação nervosa central e depressão do miocárdio? Geralmente pode ocasionar alteração comportamental, são vários fatores, né? Eu também nunca peguei nenhum animal com intoxicação por excesso de anestésico local, tá? Então também não vou saber te dar essa resposta com tanta certeza, tá? Mas geralmente é isso mesmo, alterações comportamentais, alterações às vezes na região de aplicação, alteração de consciência, também vai depender do quão tóxico se tornou, né? Do quanto, além da dose tóxica, a pessoa utilizou no animal, né? Aí, a cada quantidade, vai ter vários tipos de sinais, né? Bom, se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, pode mandar, deixa eu ver. Surgiu mais uma aqui acho que é Verton o nome dele. Vocês também usam o protocolo anestésico TT-Dex na rotina? Caso usem, de acordo com a experiência, recomendam para usar na rotina? TT-Dex, que usa dexmedetomidina, tudo mais, né? Isso, exatamente. Uhum. A gente tem utilizado sim, tá? Porém, também tem as suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem realmente muito, muito eficaz, tá? Traz uma sedação muito boa no transoperatório, tá? Mas é aquilo, também tem que ficar de olho em cima, tá? Bastante monitoração, porque também pode depreciar a pressão, pode causar hipotensão, pode aprofundar demais o paciente, então tem que ficar também de olho aí nessas coisas. Mas eu recomendo sim, a gente tem utilizado bastante aqui na rotina, tá? Bom, por enquanto, acabaram as perguntas. Mais alguém tem alguma perguntinha? Pode mandar aqui no chat. Vou aguardar só um pouquinho para ver se mais alguém tem alguma pergunta. Bom, Rafa, é com você. Se surgir mais alguma perguntinha, a gente faz aqui. Uhum. Oi, Eric, consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Sim, estamos. Muito obrigada, Aline, por nos abrilhantar com a sua locução, né? Que a gente brinca aqui com Nada, obrigada a vocês. a nossa locutora aí, toda a equipe envolvida. Fiz um monte de pergunta difícil, estava te testando, peguei o livro de residência em anestesia aqui. Arrasou nas perguntas hoje, hein? Arrasou, Nossa! hein? Só a título de curiosidade mesmo, para. À toa mesmo, que eu de anestesia aprendi um pouquinho com você hoje, não foi nem para causar constrangimento, não, mas quem tiver interesse em adquirir, né, quiser preparar para anestesia, tem esse aqui da Sanar, Anestesiologia Veterinária e Emergência, né, o cupom de desconto é o RafaVet PDF, tudo maiúsculo. Então, vocês podem estar adquirindo aí. Quem sabe futuramente, quando o Eric resolver, às vezes, se for fazer residência, vocês não estejam no mesmo hospital que ele, né? Isso aí. Ele estuda lá na faculdade com um amigo meu, que é o Felipe, também foi aluno do Diogo Rondon. E, assim, Isso. o Eric é um seguidor antigo que virou amigo, né? E agora tipo assim, é uma satisfação enorme para mim ter acompanhado a graduação dele, agora poder assistir uma palestra dele como médico veterinário, para mim é gratificante. Quero parabenizar você pela palestra, ficou digna, assim, não tem diferença nenhuma com outros palestrantes que passaram aqui, que têm mais anos de formação. Gostei bastante da forma que você abordou, da forma da organização dos slides, está de parabéns. Espero Obrigado. que
essas 103 pessoas que estão aqui conosco possam convidar você para palestrar para a universidade deles, né? Ou para grupos de estudos, né? E fica Eu vou aberto, com prazer, viu, gente? Estou aberto aí a propostas. fica aberto aqui o nosso espaço. Se você quiser falar de algum outro tema mais específico também, né? Quiser vir aqui para cá, a gente conversar, quiser chamar, a gente chama você e mais um amigo recém-formado também para falar um Uhum. pouco dos desafios, né? De quem pretende atuar com anestesiologia, você trazer algumas coisas que podem facilitar a vida do estudante, né? Também a gente tem auxílio aí de alguns aplicativos, de alguma plataforma, e é sempre bom a Uhum. gente ter pessoas como você que agora vai iniciar aí no Instagram esse esclarecimento, né? Trazendo essas dúvidas frequentes, né? Em forma de Uhum. conteúdo lúdico e ilustrativo. Para mim, eu vi o vídeo lá, eu amei. Pena que o Instagram tá cheio Obrigado, de bug, Gabi. né? Que tá sempre atualizando, não consegui repostar o vídeo, mas eu vou tentar repostar aí. Pessoal, eu vou liberar o link da presença para quem tiver de sair. Eu vou passar aí na tela a questão da palavra-chave para vocês. Aí a gente vai conversar aqui mais um pouquinho. Os certificados de vocês estão prontos. Assim que acabar a transmissão, eu envio o certificado. Se tiver de fazer alguma correção, vai ser feita até o dia 15 desse mês. Vou pedir vocês para seguirem o Eric aí. Vou transmitir aqui a palavra-chave para vocês poderem anotar, que a internet aqui hoje está o ó do Borogodó. Só pegar o Instagram do Eric aqui. Seguem ele lá, vejam o vídeo do IGTV que ele postou. É esse vídeo aqui, ó. Quer ver? Um videozinho bem ilustrativo, ó. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Eric, sou médico veterinário e atualmente eu sou pós-graduando em anestesiologia veterinária. Muitos amigos meus vieram me pedir informações, me pedir ajuda em como se monta um aparelho anestésico, como funciona o circuito, e tem muitas dúvidas acerca desse assunto. Então, eu resolvi gravar um IGTV para vocês, apresentando o aparelho, apresentando os circuitos e como que monta. Então, fica ligadinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre. Para quem não conhece, esse é o aparelho de anestesia. Essa é a parte da frente dele. E esse é um dos modelos que existem, tá? Vou estar mostrando para vocês do que ele é composto e depois eu mostro com detalhe a composição dele e para que serve cada coisa. Aqui na frente nós temos o vaporizador, temos o fluxômetro. Nesse modelo nós temos a parte do ventilador mecânico, temos a parte onde colocamos o circuito fechado e também temos o balão. Temos também a parte de saída de gases, que é onde vai sair o oxigênio do circuito. Na parte de trás, nós temos o chicote, que é esse cabo verde, que nós conectamos ao oxigênio para o aparelho anestésico. Temos também a parte de conectar o ar comprimido, que é a parte amarela, que serve para movimentarmos o nosso ventilador mecânico. O vaporizador, existem duas opções. O universal, que é este daí, e o vaporizador calibrado. O vaporizador ele serve para colocarmos o anestésico inalatório. O universal, porque ele pode ser utilizado isoflurano ou sevoflurano. É desenroscado esse pino de cima e ali colocamos o nosso anestésico inalatório. O fluxômetro, que é onde nós regulamos a quantidade de litros de oxigênio que vai ser fornecido ao animal. Nessa parte, nós conectamos o circuito fechado. Dentro desse recipiente, nós colocamos a calçodada, que são grânulos que têm a função de filtrar o gás carbônico exalado do paciente. Esses grânulos, eles mudam de cor conforme o paciente vai utilizando. Essa é a válvula pop-off, que é uma válvula de escape que serve para liberar os gases em excesso e deve sempre permanecer aberta durante a anestesia. Esse é o painel de controle do ventilador mecânico e com ele nós controlamos todo o oxigênio que será introduzido ao nosso paciente. Essa é a sanfona do ventilador mecânico. Ela vai fazer todo o trabalho que seria feito pelo pulmão do próprio paciente. Essa é a parte de trás e nela temos a entrada de oxigênio e a entrada de ar comprimido. Essa mangueirinha verde ou amarela se chama chicote. Aqui nós temos duas traqueias, que nada mais é do que o circuito. Temos um exemplo de circuito aberto, que é o circuito de Baraka, que está aí no modelo, e esse é o circuito fechado.
Para decidir entre a utilização do circuito aberto ou fechado, nós vamos pelo peso do paciente. Pacientes até 10 quilos, nós utilizamos o circuito aberto, e pacientes acima de 10 quilos, nós utilizamos o circuito fechado. Circuito aberto, mangueirinha de saída comum de gases, diretamente ligada à entrada da barraca. Montando o circuito fechado, mangueirinha de saída comum de gases, diretamente na parte de trás, onde será acoplado o circuito fechado. E para montar o circuito fechado, é só acoplar as traqueias, como vocês veem aí no vídeo, sem dificuldade nenhuma, e elas não possuem lados, é só mesmo encaixar. Então, Tem o resto aqui. pessoal, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. E se ficou alguma dúvida para trás, pode me chamar no direct. Eu vou ter o prazer de responder vocês e ajudar no que for possível, que tiver no meu alcance. Tá bom? Até mais, galerinha. Então, fica aí o convite para vocês seguir ele, né, e participar, né, e ver as próximas publicações que ele vai postar. Pedir a Beatriz para colocar aí a questão do grupo, né, de estudos aí de anestesia e técnica cirúrgica que a gente tem lá no Telegram. Vou ver que se tem aqui a vaga no WhatsApp, eu acho que não vai ter hoje. E vou passar aqui a palavra-chave para vocês preencherem aí na lista de presença, tá? Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. Estou muito feliz. Vou explorar mais o Eric aí mais vezes. Vou chamar ele. Pode me chamar. Estou à disposição para poder sempre passar alguma coisinha relacionada à anestesia e sempre estar ajudando vocês aí nas dúvidas que vierem surgindo, tá? Foi um prazer ter palestrado para vocês. Foi minha primeira palestra, minha primeira experiência, um pouco nervoso, mas eu acho que deu para passar o recado direitinho. Vocês gostaram, pessoal? Já coloquem no chat aí para ele ver. Conta para a gente, Eric, enquanto o pessoal assina a lista de presença, demora alguns minutinhos. Quais os desafios que você passou para você conseguir vaga, né, de emprego? Como você teve essa facilidade, né? Quais são os caminhos para a pessoa que deseja futuramente ser um anestesiologista aí de renome? Vamos lá. Desde a graduação, né, não faz muito tempo, desde quando abriu vaga de estágio, eu comecei já a estagiar. Então, desde ali, eu já comecei a sempre fazer o meu melhor, sempre mostrar que tinha interesse, sempre estar ali tirando dúvidas sobre tudo que eu tinha. Sempre estive muito presente, né, nos estágios, né? Em clínicas, até mesmo no hospital aqui da faculdade, onde eu trabalho hoje, eu sempre estive muito presente. Então, quando surgiu a oportunidade de emprego aqui no hospital, foi a primeira pessoa que eles pensaram, né, em fazer uma entrevista e fazer um treinamento. Foi eu, né, por estar sempre presente, sempre me mostrando, sempre me dedicando, né. Então, eu fui uma das opções para ser chamado a trabalhar. Então, fiz o treinamento, passei no treinamento e hoje estou aí. Então, a minha dica gente, dedicação, fazer estágio, muito estágio, principalmente na reta final da graduação. As clínicas, os hospitais, todos eles ficam de olhos mais atentos em quem já está formando, principalmente quem tem quem se mostra bastante, né? Quem mostra que gosta de trabalhar, que mostra que sabe o que está fazendo, que faz as coisas com amor e com jeitinho, né? Então, essa é a minha dica. Procurar bastante, fazer bastante estágio, o máximo que vocês conseguirem. Vocês sempre vão estar aprendendo alguma coisa nova. Eu formei agora, mas também, a cada dia que passa, eu aprendo uma coisa nova. Seja na área da clínica, seja na área da anestesia. Então, é isso. Vocês se dedicarem bastante, tá? E pode ter certeza que a vaga de emprego vem. E sobre a anestesia, desde a época da matéria, né? Eu comecei a acompanhar bastante o professor. Então, sempre que tinha cirurgias no hospital ou em algumas outras clínicas, ele me chamava, então eu acompanhava ele. E foi assim que eu fui aprendendo sobre o circuito, fui aprendendo sobre o aparelho, fui aprendendo sobre tudo que eu sei até então sobre a anestesia, né?
Então, a minha dica também é essa. Se vocês pretendem seguir em alguma área, procura o professor, conversa, sempre procure estar presente, sempre observando, sempre tirando dúvida, sempre anotando cada passo, sempre anotando tudo que é utilizado, o porquê que é utilizado, como que funciona, que vocês podem ter certeza que vão chegar longe, né? E eu comecei esse treinamento no início desse ano com uma anestesista volante, uma grande amiga minha. Ela também começou dando plantões aqui onde eu dou, né? Nós nos conhecemos ali, então sempre que tinha a oportunidade dela estar fazendo anestesia fora, ela também me ligava, falava, olha, vamos para tal lugar, que vai ter a cirurgia assim, assim, assado. Então, tudo que eu sei hoje veio do meu professor e dela, que me ensina todo dia, praticamente o dia todo. Sempre tem algo novo a mostrar para a gente, tá? A dica é essa, é ter dedicação e ter força de vontade. Muito bons esclarecimentos. E aí, qual que foi o seu livro queridinho de anestesiologia aí na graduação e qual que você utiliza para seu auxílio hoje? Olha, livro mesmo, eu usei bem pouco. Aqui a gente tem o costume de ler bastante artigos, né? Então, se tem alguma dúvida relacionada a fármaco, relacionado a farmacologia, algo assim do tipo, a gente recorre a artigos científicos, né? A gente sempre procura os artigos mais recentes, sempre procura estar lendo muito os artigos. Os livros, o que eu mais utilizei foi o Lamb Jones. Qualquer coisa eu posso estar mandando para você uma foto, para você postar para o pessoal, ou até mesmo colocando lá nos meus stories, mas era coisa assim, para tirar dúvidas em coisas físicas, por exemplo, do aparelho, quando me vinha alguma dúvida, de alguma funcionalidade, de alguma farmacologia, que eu não encontrava em artigo, ou de algum parâmetro que eu precisava, por exemplo, qual que é a pressão normal do paciente? Às vezes eu encontrava bastante divergência nos artigos, então eu recorria ao livro. E eu acho interessante também sempre recorrer aos artigos, porque eles estão sempre se atualizando, né? Então, os livros às vezes vão ficando mais obsoletos, né? E aí pode acontecer alguma mudança que às vezes a gente não acompanha no livro, mas acompanha nos artigos. Então, eu sempre leio bastante artigo, né? Muito bons os esclarecimentos, está tendo muito elogio. Na Obrigado. resposta do formulário está tendo muita aceitação. Como eu posso te dizer, né? Para a primeira, está muito bem inaugurada. Gostei Obrigado. bastante. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Eu não vou desgastar muito o Eric hoje, né? Para ele não ficar assustado e não querer voltar depois. Não, claro que não. Espero que a gente tenha superado as expectativas de vocês a respeito do tema, que vocês tenham conseguido sanar a dúvida de vocês. Nossa palestra da semana que vem eu ainda vou confirmar, eu só tenho uma no dia 12 agora, que vai ser pelo Instagram, mas ainda não divulguei, que será sobre mitos e verdades para o profissional que deseja se ingressar no mercado digital, né, nessa parte de começar a divulgar o seu trabalho. Vai ser dia 12 às 20 horas e 50 minutos. Depois eu vou divulgar no Instagram, tá? Fica aberto aí o espaço do meu Instagram. Manda um abraço aí para todo mundo aí da sua equipe, Eric. Quero agradecer a todo mundo que participou. Espero que todos aqui tenham conseguido assinar a lista de presença. Tivemos 88 respostas com 101 presentes. No evento deu 288 inscritos. Aqui com a gente teve 150 pessoas assistindo você, simultâneo. Foi bem legal. Você pode esperar aí na agenda que a gente vai convidar você mais vezes para ministrar a palestra para a gente. Hoje eu não vou chamar que eu volto sim. Hoje eu não vou conseguir abrir um terceiro grupo de anestesia, pessoal, que eu estou bem atarefada agora no final do semestre. Mas futuramente, quando a gente for inaugurar outra, a gente chama o Eric aí para cortar a fitinha do grupo novo de anestesia para vocês. Não deixem de entrar não deixem de entrar no livro, o livro, porque eu estou indo para o livro aqui. Não deixe de entrar no grupo do Telegram, né, de anestesia. Se a gente abrir outro, a gente divulga lá. O livro que o Eric falou, eu tenho ele em formato, né, em PDF, tem o Massone, né? O Massone já não está mais com a gente, mas deixou aí
várias obras, né? Foi o patrono da anestesia. Tem outros materiais de apoio lá no Telegram, os artigos, né, que ele falou. A gente tem muita literatura em inglês, né? E o pessoal falou assim, mas você está mandando muita coisa em inglês. Mas somos nós que temos que adaptar, né? Se a gente não tem muita oferta de materiais aqui no Brasil, por exemplo, que essa semana eu escutei de um calouro da minha faculdade reclamando que o professor falou que no Brasil não tem nenhum artigo que preste. Eu falei, o que ele está fazendo na universidade, né? Por que ele adotou, se ele próprio mesmo já teve que escrever, né? Mas a gente tem muita oferta de material, sim, de boa qualidade, produzido aqui pelos profissionais aqui do Brasil. Temos também muita coisa aí no exterior. Hoje você palestrou não só para estudantes do Espírito Santo, mas também para todo o Brasil e fora. Temos aqui estudantes do Paraguai, né, presentes aqui, que assistiu você hoje. A Dara está aqui, tem a Liz, tem vários outros alunos do Paraguai e de outros países que vêm assistir com a gente, né? O Rio de Janeiro aí, encostado aí. Então, hoje você saltou, né? Deu um salto aí na sua carreira, ficou conhecido por muitos alunos gostaram da forma que você abordou aqui os temas, né? Tá de parabéns, tem bastante comentário aqui positivo, bastante aceitação, né? E fica o convite aí para os próximos. Pessoal, eu vou encerrar aqui, né? Muito obrigada a vocês por terem participado, mais uma vez agradecer o Érico, sem ele nós não iríamos conseguir transmitir esse evento para vocês. Vou encerrar aqui para me salvar a gravação e já vou mandar o link da gravação da palestra dele e das outras que a gente teve até aqui, tá bom?